Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo, ao podcast Papo do Céu. Nosso objetivo aqui é sempre trazer uma informação revelada, para que você possa viver, através de um papo do céu, a realidade do céu aqui na Terra. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a doutora Emanuele. Doutora Emanuele é psicóloga clínica e membro aqui da nossa igreja Lagoinha, em Lisboa. E hoje nós vamos tratar de um assunto assim extraordinário. Nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade psicológica pós-pandemia. Parece que já foi muito tempo, parece que já se passou muito tempo, mas na realidade, as consequências da pandemia ainda é uma realidade na vida das pessoas, na vida dos jovens, na vida das famílias, na vida da população em geral. Doutora Emanuele, seja bem-vinda ao Olá, podcast Pastor João. Papo Bom do Céu. dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? E é um assunto realmente muito pertinente, porque muitas pessoas acham que o problema já está todo resolvido, e muito pelo verdade. contrário. Agora que os problemas estão vindo à tona. É verdade. Eu tenho percebido, doutora, que na realidade, na pandemia, foram gerados alguns problemas. E eu olho como se fosse uma sementinha que foi plantada, né? E na realidade nós estamos colhendo alguns frutos, né, daquilo que foi gerado na pandemia. Mas eu também compreendo que durante a pandemia, os efeitos na sociedade, eles têm duas vertentes. Eles trabalharam os efeitos, eles revelaram os efeitos negativos, né, e potenciaram os efeitos positivos. Sim, né? sim. Qual que é a sua opinião geral sobre essa revelação dos pontos negativos e a potencialização dos pontos positivos? Bom, os pontos positivos, eles precisam melhorar cada vez mais, né? Sim. Isso precisa realmente ser mais e mais fortalecido. Sim. O senhor falou algo muito importante. Nós temos duas vertentes nesse contexto. A vertente que muitas famílias, né, foram fortalecidas nesse Sim, momento. sim, E por sim. que fortalecidas? Porque elas tiveram mais tempo, né? O confinamento, né, trouxe esse ambiente, Esse né, ajuntamento. desse ajuntamento. Mas também temos o ponto negativo, né, onde famílias começaram a se matar ali dentro de casa, porque eu não tinha o costume de estar com a minha esposa, o costume de estar com o meu marido, De sentar na mesa. principalmente sentar na mesa, que infelizmente no mundo atual onde nós estamos vivendo, o sentar na mesa está sendo cada vez mais banal, as pessoas não têm tempo, né? E então, assim, essas questões negativas que foram acontecendo, nós precisamos ter muito atenção a isso. Porque às vezes a gente fala assim, mas foi a pandemia. Sim. Não foi totalmente a pandemia. A pandemia pode ter sido ali um gatilho. A pandemia pode ter sido ali uma desculpa para eu revelar quem realmente eu sou. É verdade. E é interessante que eu vivi essa realidade, sabe? Eu vivi essa realidade, talvez não pareça, mas hoje eu estou aqui gravando esse podcast com você. Mas isso, antes da pandemia, para mim, não entrava na minha cabeça. Eu achava que eu não tinha essa capacidade. Eu achava que o culto, por exemplo, online era algo ruim, que não era algo bom. E a pandemia, ela me levou a que eu saísse da zona de conforto. Sim. A pandemia fez com que eu abrisse a minha mente para vários aspectos, né? Da minha vida pessoal, da minha vida como pastor, da minha vida como pai, da minha vida como marido. Então, quando nós olhamos para a pandemia e vemos a pandemia sendo massacradora, né? A pandemia veio para destruir, a pandemia veio... Eu uso uma analogia muito simples, né? Hoje, Lisboa é a cidade das 7 colinas, né? E hoje é uma das cidades mais visitadas no mundo inteiro. Sim. Hoje nós somos, né, como cidade, uma das cidades que todo mundo quer revisitar. Mais turística. Né? Uma cidade turística. Nós recebemos milhões e milhões de turistas todos os meses. Mas por que Lisboa se tornou essa cidade? Porque um dia houve um terremoto. Sim. E esse terremoto fez com que ela tivesse 7 colinas. Então hoje, até para o elétrico ele ter aquele percurso bonito, apertadinho,
foi um terremoto que gerou, né, aquela estrutura física da cidade, a estrutura física da cidade. Então, repare, eu costumo dizer que um terremoto, ele não vem para destruir uma cidade, uma pandemia não vem para destruir uma família, mas vem para colocar as coisas no seu devido lugar. Eu vejo também que serviu para que nós fôssemos e aprendêssemos a ser mais resilientes, sabe? Exatamente. O ser humano, ele tem um comportamento, né? Nós, claro, obviamente, nós não podemos generalizar, Sim, sim. mas nós gostamos muito de viver na nossa zona de conforto. Procrastinar. Né? E quando vem algo que tira isso de nós, ao invés de pegar aquilo e querer aprender com a situação, a gente quer jogar a culpa em algo. Já aconteceu né? lá no Transferir. Éden. Lá no Éden, né? Lá no Éden já aconteceu. Ah, não, foi a mulher, não foi o homem. Isso, e aí ninguém toma responsabilidade, exatamente, né? exatamente. É mais fácil eu pegar a minha responsabilidade e jogar no senhor, porque aí, né, para mim fica mais suave. Sim, sim. A pandemia, nós tivemos, né, situações drásticas, né, famílias perderam entes queridos, foi um momento de muito desespero. Sim. Eu lembro que assim que iniciou a pandemia, foi logo quando eu cheguei em Portugal, nós chegamos no meio de 2019 e final de 2019 começou, né? Eu também fui muito trabalhada, eu acho que todos nós, né, fomos trabalhados. E eu sou uma pessoa muito desesperada, né? É mesmo, parece. Muito desesperada, muito Como desesperada. assim? Me conta aí um pouquinho. Agora Não, quer saber. eu sou uma pessoa muito ansiosa, posso até não parecer, mesmo. mas eu estava fora do meu país, longe da minha família, né? Pouco tempo aqui em Portugal. E eu vi aquelas pessoas sendo mandadas embora dos trabalhos, aquela confusão. E na época que eu estava aqui juntamente com meu esposo, foi a época que nós estávamos esperando até as nossas documentações sair, e aquela confusão, ninguém sabia de nada. O desespero bateu. Sim. E aí é onde entra também a nossa fé em Deus. Né? É saber, porque se nós temos uma palavra dele na nossa vida, nós temos que confiar. Isso mesmo. E eu lembro que essa situação toda gerou muito medo, pastor. Muito desespero, que a ponto de querer fazer a mala e voltar para trás. Mas aí é onde entra a resiliência. Eu preciso aprender a confiar. Né? Eu preciso aprender a estar na minha casa. Eu preciso aprender a estar com meu marido, a estar com os meus filhos. E não pegar essa situação e fazer com que ela venha piorar. Mas eu costumo falar, até mesmo com os meus pacientes, uma coisa. Eu tenho um problema. Eu tenho duas escolhas. Ou eu me entrego a esse problema, ou eu aprendo com esse problema. Uau, fantástico. Eu tenho duas. Eu tenho um trauma. Isso. Eu tenho um trauma, né? E eu não vou negar isso. Sim, algo sim. na minha história. Mas ou vou me ancorar nesse problema e me vitimizar e ficar ali, ou eu vou pegar esse problema, entender o que aconteceu, levantar a cabeça e seguir. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que nós precisamos ter essa atenção e não jogar a nossa responsabilidade no outro. Transferência de culpa não resolve. E isso nós estamos vendo na nossa sociedade. Né? Pais com filhos, filhos com pais, mãe, marido, enfim, tá uma confusão. Hoje nós estamos focando mais em eu estou sendo banalizado, Exatamente. Estão jogando pedras Sou em vítima. mim. Eu sou vítima. Sou vítima. Ou seja, o desafio aqui não é se jogaram pedra em você, é o que você está fazendo com as pedras. Exatamente. Você está construindo um muro ou você está construindo uma ponte, né? E a pandemia, ela veio exatamente para isso, para nos ensinar a pegar essas pedras e transformar elas em pontes, para nos levar a lugares que nós não conhecíamos. Sim. Agora, se nós escolhermos fazer delas muros, isso vai gerar separação entre as pessoas. É interessante, doutora, que essas preocupações, esses desafios, né, que o homem, né, no geral, que as pessoas vivem, é muito também a falta de conhecimento da sua formação tricotômica, né, corpo, alma e espírito. Isso entra o autoconhecimento. O autoconhecimento. A minha identidade. Aí nós vamos lá na paternidade. Sim, né? sim. Então, quer dizer, existe uma raiz para toda pessoa procrastinadora. Tem. Existe uma raiz para toda pessoa que gosta de transferir culpa. Geralmente, doutora, essa raiz
ela tá ligada ao quê? A família, a paternidade, a identidade, tá ligado como é que nós podemos, para quem está nos vendo, para os telespectadores que estão nos vendo hoje, como seria fácil, claro que cada situação é uma Sim. situação, né? Cada pessoa vive a sua realidade, mas o que que essa pessoa que nos vê hoje, que está aqui conosco hoje, né, participando conosco desse bate-papo, o que que essa pessoa pode olhar para ela e falar assim, opa, peraí que existe aqui uma raiz que eu preciso tratar, porque na realidade nós queremos uma árvore bonita, Sim. né? Nós queremos às Uma vida vezes... perfeita. Exatamente. E nós queremos cortar a árvore, nós queremos tirar os ramos, nós queremos, Sim. né? Mas na realidade há situações que eu posso cortar a árvore ali rente à terra, mas se eu não tratar a raiz, ela vai nascer de novo. Primeiro ponto, Hum, eu preciso querer estar no processo. sim, O que eu percebo muito hoje em dia, pastor, é que nós queremos o resultado, mas nós não queremos passar pelo processo. ok. A questão do o que está acontecendo comigo. Para eu chegar nisso, eu preciso de ter um autoconhecimento. Sim, sim. E quando nós falamos assim, autoconhecimento parece muito clichê, mas não é. As É uma realidade pessoas, bíblica. Né? entende? Antes de um memorial que o Senhor, né, nós como cristãos, temos que fazer, por exemplo, que é a Santa Ceia, né? Ele diz, fazer isso em memória de mim, mas ele diz, antes de você fazer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Exatamente. Coríntios 11:28. Sim. Né? Então, quando eu paro para eu me analisar, para eu ver qual é o meu ponto fraco, qual é a minha necessidade, fica mais fácil de eu entender essa raiz. Um exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Sim, sim, sim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu tenho trabalhado nisso, né? Eu tenho uma natureza de ansiedade, Excelente. né? E a ansiedade, ela é normal Sim, na sim, vida do sim, ser. sim. Nós precisamos da ansiedade, porque às vezes as pessoas também, Também banalizam ela. né? Ela é precisa. Onde é que ela se torna uma patologia? É quando ela sai do equilíbrio. Aí Ok. é uma patologia, é uma doença, ok? Mas para eu entender por que a Emanuele é assim, eu precisei parar, eu precisei me autoavaliar, me autoanalisar. Foi onde eu descobri que isso veio da minha criação, Exatamente. dos meus pais. Mas eu precisei parar. E muitas vezes, quando nós falamos assim, você precisa parar. Você precisa entender qual é o seu papel. As pessoas, não posso, eu não posso, porque eu tenho que fazer. E aí, isso é um perigo, porque tudo que eu falo, tudo que a Emanuele falar, que o pastor João se você não se conhecer, você vai pegar esse rótulo e vai colocar sobre você. E isso é um perigo. Meu Deus. Porque nem sempre a gente sabe, como se diz, a gente tem noção do que as pessoas estão falando sobre Como é nós. sério isso, né? Como Você é vai sério. virar para mim e falar, você é ansiosa. Se eu não tiver um equilíbrio e não me autoconhecer, eu posso falar, nossa, o pastor falou que eu sou ansiosa e aquilo ali me desmoronar. Entende? Mas se o senhor fala, Emanuele, você é uma pessoa muito ansiosa. Eu falo, realmente, eu sou, mas eu sei quem eu sou. Exatamente. Entende? Então, assim, o autoconhecimento, ele é necessário na vida da pessoa. E nós precisamos sair de uma palavrinha que se chama religiosidade. Exatamente. Isso está matando a igreja, pastor João. Trata de forma espiritual o que é da alma. Exatamente. O que é da alma trata espiritual Exatamente. e vice-versa. E isso é um tabu dentro das igrejas que precisam ser destruídos, Sim, sabe? sim. Eu tenho depressão, você tá com demônio. Não, gente. Não tem nada calma a ver aí, com demônio. calma. Né? Nós temos medicamentos que vai agir no seu cérebro aonde o seu físico não está produzindo. Exatamente. Então vamos com calma, vamos devagar, né? E não colocar tudo ali de uma forma perigo, pesada. Né? O perigo de tratar como demônio o que é hormônio. Não é verdade? Porque nós temos um corpo físico, né? Nós temos as nossas limitações físicas, né? E às vezes nós rotulamos como sendo algo do demônio, algo que é hormonal. Algo hormonal. Né? Eu, por exemplo, Ana, você falou uma coisa muito séria, eu também vivo essa realidade. Inclusive, agora, em breve vai ser lançado o livro, né, em que eu conto um pouquinho a minha história. Eu falo sobre aprender a viver um dia de cada vez, né? E quando eu estava escrevendo esse livro, Deus me deu uma palavra. A primeira palavra que eu ministrei na pandemia foi: viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então eu preguei no culto da manhã 5 pontos, 5 capítulos desse livro, que depois virou um livro, que eu não sabia, né? E preguei no culto da noite
os outros 5 capítulos. Uhum. Mas quando eu escrevi esse livro, Deus me trouxe à memória por que eu escrevi aquele livro. Por que eu precisei aprender? Porque você sabe que em 2009 eu tive um apagão. Deus fez um reset na minha vida, de tanta ansiedade. Eu tive mais de 20 dias internado, sem eles saberem o que eu tinha, né? O que estava acontecendo comigo. E quando eu saio daquele internamento, o médico diz para mim, me chama na mesa dele e fala comigo assim, você não tem nada. Você teve uma segunda oportunidade dada por Deus. Você é um milagre. Você não tem nada. O que você tem é uma ansiedade que está num nível raro. Ou seja, o que você precisa é mudar de vida. E quando eu saí daquele hospital e sentei aqui no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, eu sentei num banco lá fora, que eu lembro qual é esse banquinho até hoje, ele existe lá até hoje. Ficou marcado. Ficou marcado, porque foi uma conversa que eu tive muito sincera com Deus. E essa conversa no banco vai virar um livro também, né, que eu já estou escrevendo. Eu falei, as minhas palavras eu lembro como se fosse hoje. Senhor, senta aqui comigo. O Senhor é o dono dos meus dias. A partir de agora, eu não quero mais fazer o que eu fazia e nem como eu fazia. E a partir daí eu fiz um pedido para Deus. Me ensine a viver um dia de cada vez. E quando eu terminei de escrever esse livro, que foi fruto daquela mensagem que eu ministrei no primeiro culto que iniciou a pandemia, em que não tinha ninguém na igreja, quando eu terminei de escrever esse livro, o Senhor me ensinou, o Senhor me levou à raiz do que tinha me acontecido. Eu sou um segundo filho. Mas precisou do senhor parar. O Senhor me parou para que eu tivesse essa autoanálise, porque às vezes nós estamos na confusão do dia a dia, da vida, uma bagunça, uma confusão, e nós não damos importância. Quando você está num carro acelerado, o senhor consegue observar o que está à sua volta? Não consegue. Não Excelente consegue. exemplo. Não Quando nós estamos em consegue. alta velocidade, Não consegue. nós não conseguimos observar. E a ansiedade faz com que o quê? Nós tenhamos um objetivo, mas não conseguimos desfrutar da viagem. Exatamente. Nós temos um objetivo, mas nós não conseguimos desfrutar da vida e nem dos benefícios que ela tem para nós durante a caminhada. E aí, olha como é que é interessante a raiz de todos os nossos desafios. Quando eu terminei de escrever esse livro, o Senhor trouxe a minha memória, porque eu tinha que escrever um relato para colocar na capa do livro. E quando eu pedi ao Senhor, o que eu vou escrever aqui? Porque eu já escrevi tudo. Ele me lembrou. Você é o segundo filho. E o que aconteceu com o primeiro? Ele faleceu com 17 dias de vida. E quando eu chego na minha mãe tinha um sonho de engravidar, ela perde o primeiro filho. Quando eu chego, ela coloca sobre o senhor toda a expectativa ela coloca do sobre primeiro. mim toda a minha expectativa, e não só. A gravidez dela, ela vivia todos os dias da sua gravidez como se fosse o último, na expectativa de eu nascer. E aí, eu nasci. Ela cuida de mim como se eu fosse o bebê, e não mais um bebê. Sim. Ou seja, até a água é filtrada, a água fervida, eu tomei até alguns anos de idade, entendeu? E depois comecei a ver uma criança ansiosa, né? Roubou um pouquinho da minha infância, Sim. porque eu fui maduro muito cedo. Quem chegava Sim. e conversava comigo com 11 anos de idade, achava que eu já era um homem. Quem falava comigo ao telefone aos 11 anos de idade, achava que eu era um homem. Mas isso às vezes a gente acha muito bonito, né, pastor João? Exatamente. Mas eu vejo a nossa vida como bagagens, assim, que às vezes são colocados. Vou dar um outro exemplo muito simples, Sim, sim. né? Estamos no aeroporto, Sim, né? sim. Você tá ali com a sua bagagem, aquela Sim. mala grande de 23 quilos, aquela outra pequenininha de 10 quilos. Você está ali com a sua bagagem. Aí, se outra pessoa chega e fala, pastor João, leva a minha bagagem de 23 quilos, vai ficar mais pesado. Não vai? Então, Sim. são essas bagagens que vão sendo colocadas sobre nós que não nos pertencem. Sim. Né? São responsabilidades precoces que vai colocando sobre a pessoa que não é o tempo. Sim. Né? Aí o que acontece? Amadurecimento precoce, Exatamente. responsabilidade muito precoce. Sim. Né? E isso, a longo prazo,
torna-se um problema. Exatamente, Né? exatamente. Ansiedade, quem eu sou, para Sim, onde que eu sim, vou, sim. como é que eu vou fazer. Eu preciso fazer porque Sim. eu aprendi que eu preciso dar resultado, eu preciso ser. Então isso é muito sério. Com certeza, com certeza. E então eu entrei nessa realidade, e aí, olha só pra você ver, eu tava vivendo algo já na minha vida adulta que foi plantado numa Lá. gravidez. Numa gravidez. Ou seja, então como é importante nós conhecermos a nossa Sim, história, né? sim, Como é importante nós vivermos essa realidade de uma forma assim tão intensa, sim, tão bonita, né? Para que nós possamos desfrutar sim, daquilo que Deus tem para sim. nós. Doutora, dentro dessa realidade, né, pós-pandêmica, se você pudesse dar 3 conselhos, resumir aí 3 conselhos simples, claros, e que qualquer faixa etária possa colocar em prática, que qualquer faixa etária possa realmente viver esta realidade, e hoje sair deste mundo, né, que é um mundo opressor, um mundo que não cobra de você quem você é, mas cobra seus resultados. Sim. Não quer saber quanto tempo essa árvore demorou para crescer, mas quer saber quais são os frutos que ela está dando. E se o fruto não está doce, eles criticam. Se o fruto não está bonito, eles criticam. Se o fruto não tem uma boa capa, não tem uma boa casca, eles criticam. Sim. E isso vai trazendo, né, situações Essa delicadas, ansiedade, né? Essa ansiedade, essa ansiedade. preocupação. Eu tenho que impressionar, eu tenho que provar alguma coisa para alguém, eu tenho que mostrar realmente os meus valores. Se a senhora pudesse dar 3 conselhos para qualquer faixa etária, né, poder colocar em prática, assim, de uma forma leve, simples, mas porém eficaz e objetiva, Sim. o que você diria? Olha, pastor João, eu acho 3, eu talvez não, eu vou falar uma que eu acho que vai fazer todo esse contexto do que nós estamos, né, preocupados, Sim. né, e queremos que quem está ouvindo, né, possa melhorar, possa crescer, possa se desenvolver de forma saudável, né? Então, o primeiro é parar, né? Se for necessário parar, que você possa parar, que você possa se autoanalisar, que você possa se ter essa identidade firmada em Deus, né? E viver aquilo que o Senhor tem para você viver. Mas isso precisa de autoconhecimento. E o autoconhecimento, nós precisamos de nos autoanalisar. Então você está querendo me dizer que, por exemplo, um filho que está fazendo uma faculdade porque o pai quer que ele faça, isso vai ser algo que lá na frente vai gerar um problema. Um problema. Um filho que casa com um protótipo de genro ou de nora é um problema. Vai lá na frente, vai gerar um problema. Isso é um problema a longo prazo. A longo prazo. Por isso que eu preciso. Quem eu sou? Exatamente. Quem é a Emanuele? O que a Emanuele gosta? Emanuele gosta de ir num shopping? Emanuele gosta de... Quem a Emanuele é? Emanuele gosta de cabelo curto? Cabelo longo? Exatamente. Quem eu sou? Exatamente. Qual é a minha identidade? Exatamente. Para que eu nasci? Meu pai, ele era caminhonista, né? Como se diz aqui em Portugal. Sim. Mas nem por isso eu tenho que ser. O meu irmão tem que ser. Eu sou psicóloga. Meu irmão tem outra profissão. Exatamente. E também cabe aos pais respeitar. Sim. Né? Porque muitas vezes eu não sou e eu quero que o meu filho seja. Eu jogo a minha responsabilidade sobre essa criança, sobre esse adolescente, sobre esse jovem. E aí ele pode até fazer por obediência, mas lá na frente isso vai ser um problema. E que problema? Frustração. Fazer porque o outro mandou eu fazer, não vai ser um bom profissional, porque não se dedica o tanto que tem que se dedicar. Então, tá vendo como é que vai gerando uma palavra tão pequenininha pode gerar... É um efeito dominó. Né? Tantos outros problemas. É um efeito dominó, porque nós estamos sempre querendo provar. Sim. Né? E durante a pandemia, algumas dessas situações foram reveladas, né? Foram reveladas de uma forma assim mais clara, e pessoas não conseguiram, né, lidar com isso. Outra coisa também que eu acho importante, se você precisa de ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Exatamente. Né? Porque, como nós estávamos falando no início do bate-papo, às vezes a pandemia, ela realmente gerou, né, algumas doenças psicossomáticas, como a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. Isso devido à situação.
E não, a pessoa não ter vergonha de pedir ajuda. Olha, eu estou passando por isso. Porque nós não temos como ajudar se a pessoa não pede ajuda, seja qual for a situação, né? Então, eu preciso de ajuda e não ter vergonha, né? Porque nós somos ser humano, nós não somos... Até as máquinas dão problema. Preciso de manutenção, preciso de manutenção. Existe manutenção. Preciso de descanso. E nós somos assim, sabe, pastor João? Não nos olhar com aquele peso. Ah, você tem que fazer. Porque realmente nós estamos vivendo num mundo que você tem que produzir, e quando você não produz, você é colocado à margem. Exatamente. Você não presta mais. Quando você não está ali da forma que... E aí nós entramos, eles colocam um rótulo, né? Isso, o rótulo. E aí cabe a nós não aceitar o rótulo ou aceitar o rótulo. Exatamente. É uma decisão. Exatamente. Então, se o mundo fala que eu não presto, ele coloca um rótulo. Isso. Eu só aceito se eu quiser. Sim. Né? Sim. Então, essa questão da produtividade, dos resultados, isso tem frustrado muita gente. Muito. Né? Muita gente. E aquelas pessoas que não tinham os relacionamentos saudáveis, seja com pai e filho, seja casamento, seja relacionamento com amigos, quando juntou todo mundo dentro de casa. Virou uma bagunça. Né? E aí a Bíblia nos diz que feliz é o homem, né? Que enche deles a sua jaula. E temos também que ter atenção que existem situações que é problema de caráter. Exatamente. Aí já é uma outra situação. Aí já é um outro podcast. Aí é um outro podcast. Aí já não, fantástico. É extremamente importante essa temática que nós tratamos aqui hoje. Agora, eu só queria finalizar aqui, né, para nós avançarmos. Essas doenças psicossomáticas é algo que começa na cabeça e se espalha para o corpo. Sim. Qual é o sintoma mais comum? Dor de cabeça, tensão alta? Dor de cabeça, tremor, sudorese, né? Que é o suor frio excessivo, né? Tremor nas mãos. Falta de sono. Falta de ar, falta de apetite, muitas vezes, tá, pastor João? Então, é o que eu falo, gente, o autoconhecimento é a chave, pastor. É extraordinário. E nós precisamos entender a importância disso. Se eu estou andando... Eu vou dar um exemplo recente. Eu trabalhava em uma instituição e essa instituição já não estava sendo ali mais o meu ambiente. E aquilo ali começou, e como eu disse, né? Como eu passo por essa luta da ansiedade, aquilo ali começou a atingir o meu físico. E aí teve um dia que eu entrei para um ambiente e a minha mão literalmente começou a tremer. Eu falei, meu Deus, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Procurei uma profissional, né? Ela me ajudou e ela falou, Manu, você está tendo uma crise de ansiedade. Então foi só uma confirmação do que eu já tinha me autoavaliado. Eu falei, Senhor, eu estou tendo uma crise de ansiedade aqui dentro. Então, essa é a importância, eu me conhecer. Se eu me conheço, então quando vai começar a ter essa... Eu tô tendo uma falta de apetite. Mas por que eu tô tendo falta de apetite? Não é normal ter uma falta de apetite. Onde é que começou? Se eu entro num ambiente, eu tô começando a me sentir desconfortável, falta de ar. Opa, peraí, o que tá acontecendo comigo? Né, isso tá acontecendo sempre quando... Transpirando sem ter motivo, né? Se eu entro dentro do ambiente, aquilo ali tá me causando um sufocamento. Será que é toda vez que eu entro nesse mesmo ambiente ou em qualquer ambiente fechado? Então, são esses sintomas mais básicos, né? Que vai acionar, que vai aí dar uma atenção maior para essas doenças psiquiátricas. Principalmente a depressão, síndrome do pânico, né? Então, essas é um dos principais sintomas. Ok. Doutora, muito obrigado por esse tempo tão especial, né, que nós pudemos ter aqui com você. Que Deus continue te usando, te abençoando através da profissão, através da identidade, através da sua vida, né, para ajudar outras pessoas também. E você que está aí participando, né, deste tempo tão especial. O nosso objetivo aqui é que, através de um papo do céu, a realidade do céu seja uma verdade na sua casa, na sua família. Então, talvez você esteja, né, vendo esse podcast, ouvindo esse podcast, e você está aí com esses desafios. Então, hoje ficou aqui dicas claras, simples e objetivas de que você, né, pode, né, fazer um autoexame, você pode parar e falar assim, o que está acontecendo comigo? Qual é a minha realidade? E aí você vai gerar por quê? Aí você vai na raiz e vai entender um pouquinho a sua história, a sua vida, e com certeza
Você vai ser abençoado porque a sua identidade vai ser restaurada, a sua paternidade, e você vai viver aquilo que Deus estabeleceu para que você viva através do propósito. Que Deus abençoe você e fique sempre atento aos nossos podcasts, né? Papo do Céu, porque nosso objetivo aqui é abençoar e trazer à luz da palavra aquilo que você precisa para que o céu seja uma realidade dentro da sua vida, dentro da sua casa e em todos aqueles que te rodeiam. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio.